Consumidor. Bom dia a todos. Gostaria primeiramente aqui de parabenizar o senador Rodrigo Hollenberg pela condução dos trabalhos, o senador Ricardo Ferraço, relator da matéria, que vem conduzindo muito bem aí os PLs de tamanha envergadura aí para a atualização do nosso Código de Defesa do Consumidor. Dizer da minha alegria de estar compartilhando uma mesa com a professora Ada Pellegrini Grinover, que é uma grande fonte inspiradora para todos nós, operadores do direito, e principalmente na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nós temos a professora Ada como uma pessoa, uma parceira, uma pessoa que vem incentivando e ajudando no fortalecimento da Defensoria Pública no âmbito nacional. Na pessoa de quem aproveito também para saudar todos os integrantes da mesa e peço vênia também para fazer também menção à professora Cláudia de Lima Marques, com quem já tive também o prazer de compartilhar algumas mesas, e em cada fala a gente sempre aprende um pouco mais, a gente sempre tem aquela noção do comprometimento que essas pessoas têm com o direito do consumidor, que nos inspira nessa luta diária, que é trazer a efetiva entrega da justiça aos defensores, aos consumidores, e no caso da Defensoria Pública, aos consumidores carentes, que são aqueles que são os mais necessitados, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista jurídico. E é nessa fala que eu começo a análise do PL 282, e eu gostaria, assim, com muita sinceridade, dizer que o PL ele foi muito bem estruturado. É difícil a gente enxergar alguma crítica em cima desse PL, pelo menos no nosso ponto de vista, porque para aqueles que atuam na tutela coletiva, eles sabem realmente a dificuldade que é conduzir uma ação coletiva, você instrumentalizar uma ação coletiva e todos os efeitos até o cumprimento de uma sentença coletiva. Então, diversas polêmicas que nos levam dia a dia no processo judicial, elas foram, na verdade, instrumentalizadas e incorporadas ao Código, sepultando diversas dúvidas. Então, a primeira dela que eu faço menção é a questão da inserção da Defensoria Pública hoje no rol dos legitimados no que tange ao Código de Defesa do Consumidor. E quando a professora Ada diz que não há nenhuma inovação, na verdade, no Código, o que ela diz é que a Defensoria Pública já figurava em outros instrumentos normativos, e que, por essa razão, também trouxe agora para dentro do Código de Defesa do Consumidor. E se eu fosse fazer alguma sugestão, eu faria uma sugestão quando a gente fala dos instrumentos da Política Nacional de Defesa do Consumidor, lá no artigo 5º. Porque lá no artigo 5º a gente sempre tem a menção, quando a gente fala lá, são instrumentos da Política Nacional de Defesa do Consumidor, aí o inciso 2 vai falar assim, a criação de promotorias do consumidor. Mas quando a gente fala no inciso 1, a gente fala assistência jurídica gratuita ao consumidor necessitado. Aí eu fico com a seguinte dúvida, se a Constituição diz que a assistência jurídica gratuita ao consumidor necessitado é uma função institucional da Defensoria Pública, por que não, então, atualizar na atualização do Código e colocar a menção da Defensoria Pública também como instrumento dessa Política Nacional de Defesa do Consumidor? Então, essa é uma sugestão. E o segundo, quando a gente fala da questão da dificuldade que temos para instrumentalizar ações coletivas, o Código anda bem quando ele insere no artigo 90, parágrafo 3º, o poder de requisição do Ministério Público, para poder fundamentar e, de repente, instrumentalizar de forma mais eficaz uma ação coletiva. Instrumento esse que já consta da Lei da Ação Civil Pública. Quando a gente menciona a Lei da Ação Civil Pública, eu não tenho dúvidas do porquê do esquecimento da Defensoria Pública, porque ela é anterior à Constituição. E anterior à Constituição não haveria Defensoria Pública, então a lei tem, por essa razão, uma omissão. Mas já no projeto do Código fica mais uma sugestão, de que, enquanto também órgão do Poder Estatal, que tem como finalidade a proteção do consumidor carente, e também não é uma inovação, já está previsto em diversos instrumentos normativos, na Lei Orgânica Nacional, na Lei Orgânica de diversas defensorias públicas dos estados, a extensão também de um Defensoria Pública no poder de requisição para facilitar
para facilitar a obtenção de provas e garantir uma efetiva entrega da defesa do consumidor nas ações coletivas. Respeito e entendo muito a comissão de juristas quando eles comentam evitar a questão dos pontos controvertidos. Não sei se chega a esse ponto, essa controvérsia, mas ou até se escapou também da minha análise. O Código ele não menciona a questão só da litispendência de ações coletivas. Então, nesse ponto em específico, é uma dúvida que tenho eu, porque a Justiça também ela tem tomado caminhos diversos quando temos ou não ações coletivas em andamento. Pode até ser que com o cadastro, eu acho que isso acaba sendo mitigado e partindo para uma interpretação de que a litispendência de ação coletiva, sendo obrigatória a consulta ao cadastro, geraria sim a extinção da ação proposta posteriormente. Mas ficou uma questão apenas interpretativa, então eu acredito que nesse ponto ficou um pouquinho dúbio, eu não consegui uma certa clareza nesse tema. E no que diz respeito também aos bancos de ações coletivas e o banco de termos de ajustamento de conduta, vejo também como uma medida extremamente salutar, porque, na verdade, ela, sim, dessa forma, evita interpretações sobre o limite territorial da coisa julgada. Então, dessa forma, a gente faz com que se evite também esforços desnecessários e dispêndio desnecessário de tempo pelos órgãos atuantes na tutela coletiva. E cito como um exemplo, no estado de São Paulo, a gente teve uma ação civil pública proposta tanto pela Defensoria Pública como pelo PROCON estadual, com uma diferença de uma semana. Então, uma ação foi proposta uma semana antes do que a outra. Então, a gente não teve tempo hábil de saber que ambos os órgãos estavam atuando sobre a mesma demanda e que a gente não tinha condições, pela quantidade de demandas que a gente recebe, de evitar ou até de fazer uma atuação conjunta. Então, a questão do cadastro ela é extremamente salutar e reforça exatamente essa noção de coisa julgada de aspecto nacional. E, por fim, eu creio que, até para não me alongar muito, que a defesa do consumidor no aspecto coletivo, ela nada mais é do que a efetivação de um direito fundamental do cidadão. E o consumidor ele é visto hoje como um ente vulnerável, mas é importante que a atualização do Código seja realmente uma atualização e não uma reforma. Porque o que a gente busca aqui, na verdade, é aprimorar o instrumento e não retroceder na garantia desses direitos fundamentais do cidadão. Obrigado.